Boa tarde. Hoje nós estreamos um podcast, que é um novo projeto aqui do nosso escritório Moraes Advocacia, que é Prosa Rural. E nós temos hoje uma convidada especial, ela que é produtora rural, referência na pecuária no nosso estado do Tocantins, a Jaqueline Guelph. Aí eu gostaria que a Jaqueline se apresentasse, contasse um pouquinho para nós quem é a Jaqueline. Obrigada, primeiramente obrigada, né, pelo convite, Camila e Arão. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, né, terem vindo até aqui na fazenda para a gente poder bater esse papo, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do nosso sistema de produção também. Fico muito feliz e lisonjeada pelo convite, né, porque a coisa mais importante, mais valiosa que alguém tem é o tempo, né, e vocês terem despendido o tempo de vocês para virem até aqui, né, e quem estiver assistindo também despender um tempo para ouvir o que a gente tem a falar. Isso é muito importante para a gente, tá? Então eu queria agradecer. E a gente agradece pelo seu tempo também de nos receber aqui e contar um pouco da sua história, da sua família. É um prazer. Bom, a Camila já me conhece um pouco mais, né, mas o meu nome é Jaqueline, né, eu sou médica veterinária, sou formada desde 2015, no começo do final de 2015, começo de 2016 eu vim para o Tocantins, né, a gente... Posso falar um pouco de como que a gente chegou até aqui? À vontade. Nós todos viemos parar aqui no Tocantins por conta do meu avô, né, o pai da minha mãe. Ele veio para cá no meados da década de 80 para trabalhar para terceiros, né? Então ele veio ajudar numa abertura de terra e ele se apaixonou pelo Tocantins. E não foi mais embora. E lá em São Paulo as coisas já eram muito diferentes, né? Meu pai e meu avô são do interior de São Paulo, minha mãe também. E já era muito diferente, né? Então, para você ter terra lá, ou era herdada, ou é quem realmente tinha muito dinheiro para comprar. Então, era muito difícil você virar um pecuarista ou virar um agricultor em São Paulo sem ter um aporte financeiro da família, né? E ele enxergou aqui uma oportunidade muito grande, porque ainda era um estado que tinha poucas áreas abertas para pecuária, e quase nada para agricultura, né? Não se falava em agricultura aqui no Tocantins, pelo menos não em agricultura commodity de grande escala. E ele viu aqui a oportunidade que ele e meu pai tinham de virarem fazendeiros, né? Meu pai, na época, ele já morava em São Paulo. Meu pai veio do interior de São Paulo também. Ele começou como verdureiro. Ele tinha uma horta, né? Na verdade, ele começou vendendo gás. Ele vendia gás no armazém, entregava gás. E aí, depois, ele tinha uma horta, né? Virou verdureiro, vendia de porta em porta, passou para Quitanda. E aí, ele foi estudar. Foi estudar em Catanduva, né? Que era uma cidade perto. E ele já até escutei uma história que era o seu Celso Guelph. Era o menino do armazém, né? Olha aí. O Lucimar, né, que é um compositor aqui do Tocantins, junto com uma dupla de Porto, que é o Paulo Freire e Luciano, eles fizeram a composição de uma música da história do meu pai. É uma música muito bonita, depois eu vou mandar para vocês. E a história dele começou assim. Então, depois ele se formou em administração e depois ele fez ciências contábeis, foi para o Rio de Janeiro trabalhar numa transportadora. E aí ficou muitos anos na parte de logística de cargas, depois logística de passageiros, né, na Itapemirim. E aí, por último, ele foi para o turismo. Então, hoje ele tem uma empresa de seguros de viagem lá em São Paulo, né, que é a GTA. Esse ano já faz 35 anos. E nesse meio de tempo, meu avô veio para o Tocantins. Então, meu pai conta a história de que a primeira terra que ele comprou aqui no Tocantins, ele trocou por uma linha telefônica que ele tinha. Nossa, valia muito linha telefônica naquela época, né? Sim. A linha telefônica valia muito e a terra aqui valia muito pouco. Zero. Né? Então, em São Paulo, assim, na época, uma fazenda com 50 alqueirinho era uma fazenda, né? Muito grande, era uma fazenda grande. E aqui as extensões são maiores, né? Do que lá. Já eram Isso seu avô nos anos 80 ou já seu pai? O meu avô, né? O meu avô que veio para cá nos anos 80 e viu essa oportunidade. Uhum. Aí meu pai comprou esse primeiro pedaço de terra, o meu avô continuou trabalhando para outras pessoas e nesse meio de tempo ia, né, começando a abertura da área que fica ali em Monte do Carmo.
E aí foi crescendo, né? Depois entrou um sócio, ajudou a comprar mais terras, mais gado, depois acabou saindo da sociedade, não se via como pecuarista, mas foi muito importante para esse início, né? E aí, em 92, foi quando meu pai comprou a Encontro da Natureza, que é a fazenda que a gente leva o nome até hoje. Que é a antiga Trinchete aqui, né? Não, a Encontro da Natureza, ela é outra fazenda. Aqui, o espaço que a gente está aqui é onde o pessoal conhece como Trinchete, né? Que era a antiga Trinchete. A estrutura aqui de barracão, de sede. Mas a fazenda, desde o início, é Encontro da Natureza, e a gente só foi acrescentando retiros nela. Cresceu muito aqui, né? Legal. Você vê que a história é o futuro repetindo o passado, né? Seu avô nos anos 80, seu pai posteriormente, você hoje, e a gente lá no escritório, a gente recebe muitos clientes que vêm de fora, vêm do Rio Grande do Sul, vêm de São Paulo, vêm do Mato Grosso do Sul, como a minha família veio, a sua família veio de Minas Gerais, Goiás. E a história se repetindo. São as terras lá que são mais caras, que ou você herdava ou você não tinha condições de comprar mais, né? Enquanto aqui as terras ainda têm um preço maior. Claro, guardadas das devidas proporções. Sim. Lá nos anos 80 valia muito menos, naturalmente, do que é hoje, né? Já que falou, uma terra pequena que você tinha, né? Ali em São Paulo, em Minas, você vendia aquela pequena propriedade e virava um fazendeiro grande aqui. Exatamente. No Tocantins, né? Hoje, lógico, está bem mais valorizado, né? As terras do estado, mas ainda a gente consegue ver muitas oportunidades no estado, né? E além da valorização, a gente vê o potencial agropecuário, da agricultura aqui no estado. A gente tem uma logística sensacional, por exemplo, a rodovia, nós temos rodovias pavimentadas em quase todo o estado, a gente tem uma Belém Brasília que corta todo o estado, a gente tem duas hidrovias possíveis, que é o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, né? O Rio Tocantins, inclusive, está sendo discutido agora a abertura lá tem só um canal dela, ali, acho que ali no Maranhão, Pará, que é chama-se um espaço lá que chama Lourenço, que precisa quebrar as pedras para escoar a produção daqui por hidrovia até Belém do Pará, né? Além de aeroporto, a gente tem um aeroporto aqui que tem projeto para se tornar internacional, ou seja, a gente tem uma logística aqui sensacional, além de solo fértil, chuvas que num determinado período são regulares. Então, além do valor das terras, que é muito em conta no resto do Brasil, né? Ainda assim a gente tem um potencial sensacional para a agricultura e para a pecuária. Sim. Né? E hoje vocês estão... nós estamos aqui no município de Silvanópolis, né? Mas fora aqui, a produção aqui é exclusivamente pecuária. Aqui em Silvanópolis é exclusivamente pecuária e nós temos a parte de agricultura no município de Monte do Carmo e também de Santa Rosa. Mas a área é bem na divisa entre Silvanópolis e Monte do Carmo e bem na divisa entre Silvanópolis e Santa Rosa. Então nós estamos mais perto, a produção agrícola também está mais perto de Silvanópolis, né, da cidade de Silvanópolis, do que de Monte do Carmo e de Santa Rosa. Então está tudo muito bem concentrado aqui perto, né? As nossas áreas de maior produção, né, em quantidade, ficam todas bem centralizadas aqui em Silvanópolis. Legal. E a família toda está envolvida no agro hoje em dia. Você falou que seu pai é um pezinho no agro, um pezinho no ramo empresarial. O meu pai, eu não sei como ele consegue lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, né? O meu pai, ele fala que ele não trabalha. Eu falo, nossa, pai, você tá cansado, precisa descansar trabalhando. Eu não trabalhei hoje, eu só me diverti. Porque quando ele tá aqui, ele tá exercendo, né, além, claro, do trabalho, o hobby dele. E ele também gosta muito de trabalhar na parte de seguros, né, na parte de turismo. Então, ele se divide muito bem entre os dois. A minha mãe faz a parte financeira, minha mãe é financeira tanto da empresa de seguro, quanto da fazenda, e também de outros negócios, né, que nós temos uma transportadora, e também uma empresa que presta serviço de corte de silagem aqui no Tocantins, sul do Pará, Maranhão, né? Até no Piauí já fizemos algum serviço. Então ela se divide no financeiro de todas essas empresas. Eu já fico só aqui na fazenda e o meu irmão fica só no seguro em São Paulo. Então ele vem aqui, ele gosta, né? Ele é administrador também, se formou em administração. Mas o negócio dele é mais o seguro, né? Ele participa das reuniões para entender o que está acontecendo, ele também está muito ligado aos acontecimentos da fazenda, né? Não no dia a dia, claro,
mas no quadro geral, nos resultados operacionais, dos resultados zootécnicos que a gente tem. Então ele é bem participativo, mas a função dele é lá no seguro, e eu aqui na fazenda. Eu acredito que seu pai deve ter muito de conhecer bastante e às vezes até aquele conhecimento empírico, né? Às vezes não é nem um conhecimento estudado, mas é o conhecimento empírico de gestão de pessoas. Quando você tem uma boa prática de gestão de pessoas e gosta do que faz, aquele trabalho sai leve, né? A gente nem considera trabalho. Imagino que seja isso. Você escutando a Jaqueline, fica bem claro aí uma sucessão, né, de sucesso, né? Uma sucessão de sucesso da família dela, tanto da parte dela como da parte do irmão. É um case de sucesso. A família passando o bastão, né? E Jaqueline, quando vocês começaram aqui no Tocantins, vocês começaram lá atrás, vocês enfrentaram ao abrir área, ou compraram área já produtiva? Nós somos um escritório de advocacia e a gente busca das pessoas levar conhecimento para outras pessoas o que elas já enfrentaram. Durante todo esse tempo, vocês enfrentaram algum problema jurídico ao abrir áreas, ao regularizar as áreas até hoje? Quando a gente chegou aqui, né? Eu falo a gente, mas eu era bem pequenininha, né? Quando meu pai e meu avô começaram a trabalhar aqui, isso é uma coisa que eu costumo falar muito do meu avô, principalmente, que era quem estava à frente do negócio aqui, né? Meu pai era um investidor e administrador, mas quem gerenciava o dia a dia sempre foi meu avô. E naquela época não se falava em questão ambiental, não se falava em sustentabilidade, não se falava em bem-estar animal, né? O meu avô, ele era um homem muito inteligente, ele tinha muita facilidade para trabalhar com pessoas, sabe? E ele tinha uma coisa assim que eu admiro muito, era a facilidade dele nos problemas, sabe? As coisas para ele eram muito mais simples do que é para a maioria das pessoas, sabe? Ele tinha uma forma muito mais simples de lidar com isso daqui. Vamos fazer, não vamos fazer e sabe, as coisas não viravam um problema. E ele, dentro dessa simplicidade dele, ele sempre teve um cuidado com a parte ambiental e com os animais, que era assim, era uma coisa empírica, não sabia por que estava fazendo, né, como que tinha que ser feito, mas ele tinha essa... Intuitivamente ele sabia que era certo, já era pessoa de futuro já, com pensamentos do futuro. Do futuro. Então, por exemplo, hoje as fazendas que foram abertas pelo meu avô, né, sob o comando do meu avô, todas elas têm corredor ecológico. Quando na época ninguém sabia o que era corredor ecológico, né, ninguém assim, dos produtores, né, da época, daqui da região, não se falava disso, a gente não tinha essa informação, não tinha esse conhecimento. Mas ele entendia que era importante, porque ele falava assim, bom, para que nós vamos ter uma fazenda se não tem bicho dentro de uma fazenda, né? Então ele já se importava nessa circulação da fauna silvestre, né, da região. Ele já se importava muito com grota, com nascente, então a preocupação dele era sempre preservar as nascentes de água, preservar as grotas. Então quando ia mexer, ele sempre fazia o serviço de uma forma a não prejudicar. Se tinha que abrir uma represa e ele via que ia prejudicar uma mina, uma nascente, não vamos fazer aqui, vamos procurar um lugar melhor para fazer. Então tudo isso era muito intuitivo, né? Pela vivência dele mesmo. Pela vivência. Mas nós tivemos problemas numa área que ela foi comprada aberta já, né? Ela só não tinha capim plantado, mas ela já estava aberta. E teve uma resolução em 2008, se eu não me engano, né? Que o que tivesse sido feito para trás, sem licença, acho que entre 2000 e 2006, seria autuado. Então essa pessoa foi autuado, mas na época não era o CPF autuado, né? Era a terra, ficava atrelado 100% à terra. Então a gente teve esse problema, né? Foi um problema que sem uma assessoria jurídica especializada teria ficado muito difícil, porque os órgãos eles pediam uma coisa que a gente entendia que não cabia naquela área, o tipo de reflorestamento, o tamanho do reflorestamento, né? Então, nisso daí a gente precisou da assessoria jurídica que entendesse, né, da parte jurídica realmente, da parte ambiental, mas também tivesse ali olhando, né, para a fazenda, o que a fazenda de fato poderia fazer naquela área.
Uma adequação, né? Uma adequação do ambiental com o jurídico, né? Sim. Perfeito. Porque essa especialização ela é muito importante, porque o pecuarista e o agricultor, as nossas fazendas são indústrias, né? São indústrias a céu aberto, mas elas funcionam diferente de todas as outras, né? A gente está com planejamento aqui e de repente chega um fogo no vizinho, a gente tem que parar tudo que está fazendo. Já muda tudo, né? E acudir o fogo, né? É uma água, é um problema no encanamento, você tem que parar tudo, né? O confinamento hoje, assim, aqui na fazenda é a nossa maior prioridade. Então, se a gente tem alguma urgência no confinamento, ela tem que ser sanada logo, porque ali está o maior número de animais, né? De concentração que a gente tem na fazenda. Então, o nosso dia a dia é muito diferente, né? As coisas que impactam são muito diferentes na fazenda. Então, é muito importante esse conhecimento mais focado no agronegócio. Perfeito. Você é médica veterinária. Sou médica veterinária. E a fazenda Enquanto a Natureza hoje lida exclusivamente com pecuária? Nós temos a pecuária, né? Nós fazemos o ciclo completo da pecuária. Lá, antigamente, quando o meu avô veio, era só cria, né? Quando começou a fazenda, em 92, era só cria. A gente tinha as vacas, né? E é o que eu te disse, meu avô ele tinha uma visão diferente já, sabe? E isso daí é muito dele, né? Muito particular dele. Então, ele sempre foi muito apaixonado pela cria. O negócio dele era ver vaca com bezerro, né? E essa era a paixão dele. E é muito interessante porque essa é a paixão da minha mãe também, é a paixão do meu pai e é a minha paixão. Vai passando de pai para filho. E o meu marido a gente teve a sorte a paixão dele já é recriar e engordar o boi, né, para mandar para o abate. Então a paixão dele é fazer carne e a minha é fazer bezerro. Então a gente consegue separar muito bem os dois. Mas a fazenda ela começou com cria e ela veio com cria até uns 15 anos atrás. O nosso foco era cria. Pecuária extensiva. Extensiva, né? E muita gente às vezes me pergunta qual foi assim a tecnologia mais importante que a gente colocou aqui na fazenda. E eu costumo falar que foi a IATF, porque apesar de ser uma tecnologia muito simples, ela forçou a gente a pensar em algumas coisas que a gente não pensava antes. Então a gente tinha uma estação de monta sem um período definido, né? Então a vacada ficava com boi o ano inteiro, tinha vaca parindo, né? Então quando o vaqueiro ia lá no pasto, via a vaca com o ombro mais cheio, né, mojando, já trazia para a maternidade, então era assim. A IATF obrigou a gente a organizar uma estação de monta. Só que com isso concentrou a receita num período do ano, né? Antes a gente tinha receita o ano inteiro, a gente vendia bezerro o ano inteiro, e a gente passou a concentrar a receita numa determinada época. E aí nós tínhamos a questão das vacas, que eram descarte, ou porque estavam muito velhas, ou as vacas que não tinham emprenhado, as vacas de descarte da IATF, a gente não conseguia apurar elas para vender logo, né? Depois do diagnóstico de gestação, a gente já estava no período de seca. Então a gente tinha que ficar com esses animais quase mais um ano na fazenda para apurar essas vacas para poder abater, né? Para dar um peso. Então com isso veio a ferramenta do confinamento. Então o confinamento aqui na fazenda, ele surgiu para sanar essa dificuldade que a gente tinha em apurar as fêmeas que iam para o abate, né? As fêmeas de descarte. Então ele não nasceu como uma ferramenta para engordar bois, ele nasceu como uma ferramenta para a gente poder engordar as fêmeas e depois para a gente trabalhar as novilhas, né, ou as vacas para ganhar um score corporal, para a gente conseguir aumentar nosso índice de prenhez. Então a IATF ela mudou toda a configuração da fazenda, né? Jaque, recentemente vocês sediaram aqui uma prova, né, uma prova de ganho de peso. Como que funciona isso? Fiquei curiosa. Essa prova é muito interessante, porque ela é uma prova feita pela Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins, em parceria com a BCZ, né, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E ela é uma prova muito interessante, porque dentro do melhoramento genético nós temos as réguas de avaliação, né? Então o animal ele é avaliado pelo que se espera da progenie dele, né? Ou seja, o que se espera dos filhos dele. Então aquela régua dá uma ideia das aptidões daquele animal. Então você tem animais, vou colocar aqui como DECA 1 a DECA 5, que eles são melhoradores
de todo o rebanho, né, vamos dizer assim. Porque a BCZ, ela pega todo o rebanho que está dentro do programa de melhoramento genético deles, traz para dentro dessas mesmas réguas, dessas mesmas avaliações, e daí sim compara um com o outro, né? Então a gente tem um potencial muito grande de melhoramento genético dentro desses animais da BCZ. Mas o que a gente vê, o que a gente tem na régua, ali é uma diferença esperada. Então como que a gente consegue provar isso, né? Além dos filhos? Hoje a gente tem a parte de genômica, né? Que você consegue ter uma maior acurácia do que está ali na régua de avaliação genética. E a gente tem outras ferramentas, por exemplo, como avaliação de carcaça, né? De área de olho de lombo, essa coisa toda. Então, qual que é o intuito da prova? Nós pegamos animais do estado todo, né, de vários criadores e selecionadores do estado. Antes, esses animais eles tinham que ser mandados para Uberaba para participar dessa prova, né, dessa prova de ganho de peso no PENAT. Hoje eles já podem, eles não precisam viajar até tão longe, então eles já podem participar dentro do estado. Então, cada criador tem alguns animais indicados pela BCZ, né, dentro de um período de nascimento. O animal mais novo para o animal mais velho da prova, ele não pode ter mais de 90 dias de diferença. E aí, esses animais de vários criadores, né, hoje a gente está com 74 animais aqui, de 25 criadores diferentes do estado de Tocantins, eles vêm todos aqui para a fazenda. E aí, qual que é o objetivo da prova em si? Pegar todos esses animais, colocar eles no mesmo ambiente, com a mesma nutrição, a mesma sanidade, o mesmo manejo, para a gente poder entender ali quais são os animais que desempenham melhor. Né? E a prova chama prova de ganho em peso, mas o peso é a nossa principal métrica, mas não é só o peso em si, mas a composição desse peso, né? Porque você pode ter um animal mais pesado, mas que ele tenha mais ossos, mais órgãos e menos carne. E você pode ter um animal... Isso é avaliado. E você pode ter um animal mais leve, mas que ele está produzindo mais carne do que aquele que está mais pesado, né? O rendimento dele vai ser maior. Então, essa prova, além do ganho de peso, essa composição de peso que é feita, a avaliação via ultrassom de carcaça, né, na área de olho de lombo, porque tem uma equação com as medidas da área de olho de lombo para a gente entender a produtividade de carne daquele animal e, consequentemente, dos filhos dele. Né? Então, então, os melhores exemplares de cada criador estão aqui. Né? Não é uma competição, muito pelo contrário, mas é uma oportunidade que a gente tem de entender aonde que está o rebanho do estado, né? Em que patamar que está o rebanho do estado, e também comparar o nosso rebanho de outros estados. Com os de outros criadores, para entender aonde a gente pode melhorar, né? E mesmo dentro das avaliações que a gente tem intra-rebanho, a gente consegue informações do que a gente pode trabalhar para melhorar ali dentro do nosso rebanho. Então essas informações são muito importantes pro criador, né? Pro selecionador, para as centrais que podem vir a contratar esse animal e para os criadores que sabem o que estão vendendo, né? Tem aquela chancela do que realmente estão produzindo. Legal. Tem todo um trabalho aí, né, Jaque? Tem todo um trabalho. Legal. E hoje o produto da Fazenda Encontro da Natureza, é gado, é carne, vai para onde? Qual que é o destino dele? Então, hoje como é que é a rastreabilidade? Está chegando aonde esse produto? A nossa principal receita aqui na fazenda é a venda de animais para abate, né, para o frigorífico. Mas meu pai, como bom empresário, bom administrador que é, todos os nossos processos são separados, né? Então, ele vai começar, o nosso processo da entrega do animal para o frigorífico começa na lavoura, né? Então, hoje a gente planta soja, milho, né? E faz mais uma safra de carne. Então, assim, o trivial aqui, o que acontece todos os anos, né? A não ser que tenha algum intempérie, por exemplo, esse ano a gente vai diminuir um pouquinho da roça de soja, porque a gente está entendendo, né, que pelas previsões vai ser um pouco mais arriscado. Mas, assim, o que a gente faz anualmente é uma safra de soja, uma safra de milho consorciada com capim, e depois a gente colhe esse milho, né, vem para o confinamento, e aí depois tem essa safra de carne ali, né. Então, normalmente a gente coloca bezerros desmamados, né, as vacas com um score corporal que tem que recuperar um pouco mais rápido, elas vão para palhada, né.
Aí na lavoura a gente produz todo o milho todo o milho que é produzido na lavoura, ele é consumido pelo confinamento, né? Então a gente tem essa sustentabilidade da cadeia. E aí também a gente tem as áreas de silagem, de capim e de sorgo, né? Então a gente produz toda a comida que é feita, né, e fornecida para os animais no confinamento, ela é produzida aqui na fazenda. Legal. Né? Aí dentro da pecuária a gente tem a parte de cria, a gente tem o nosso núcleo de cria, temos a recria e temos a terminação. Né? A cria, ela é basicamente toda vendida pro confinamento, né, para recria, que depois vai para o confinamento, e alguns lotes de fêmeas que a gente leva em alguns leilões especiais, mas essas fêmeas são para virar futuras matrizes, né? Elas são animais que a gente separa com todo carinho para ir para outros pecuaristas que estão formando ali seu plantel de cria, né? O melhoramento da genética, né? Então, esse gado vem todo para o confinamento. Legal. A gente também tem... Pode falar. Não. Eu já ia te perguntar de novo já, mas pode ir. Dentro do processo também, a gente tem o núcleo de melhoramento genético, né? Que é a Nelore Enco. Isso é legal. Que nós produzimos touros, né? Melhoradores de rebanho. E isso daí veio de uma necessidade que a gente tinha aqui na região de comprar o animal ideal para o coxo. E nós não conseguíamos encontrar esse animal na época correta e com as características que a gente precisava para o confinamento para se tornar um animal interessante, né, para ser confinado. Então, aí começamos a trabalhar com melhoramento genético, né, para fornecer aqui para os nossos vizinhos, pecuaristas vizinhos, esse touro que vai dar a chance dele desmamar um bezerro mais pesado, né, ter depois uma matriz que tenha uma habilidade materna maior, que seja um animal já pensando no coxo, né, que ele renda mais no gancho, que ele tenha um acabamento de carcaça melhor. E então surgiu a Nelore Enco. Maravilha. E aí, para finalizar, né, no confinamento a gente tinha uma dor que era os dejetos da produção, né? Os dejetos que ficavam nos currais. Então a gente fazia a limpeza e espalhava eles nos pastos, mas sem entender muito o que estava colocando ali, né? Era uma forma de não deixar esses dejetos poluírem ali os lençóis. Sim. Então a gente espalhava do jeito que dava. E aí há 4 anos já que nós estamos fazendo os biofertilizantes. Então o esterco do confinamento hoje, ele vira todinho fertilizante, né, fosfatado. Hoje todas as nossas lavouras, 100% das lavouras, elas utilizam o nosso... O próprio biofertilizante da fazenda. Não da mesma fazenda, mas você tira daqui da natureza para colocar numa outra propriedade que é destinada à lavoura. Então o boi come o milho que estava lá na soja e ele devolve para a soja, né, em matéria orgânica, o milho que estava na lavoura, depois ele devolve para a soja, para o milho. Faz o ciclo, né? Aproveitado. Em forma de fósforo e matéria orgânica, né? A gente já comercializa esse produto também, né? A gente já, os outros anos a gente comercializou o excedente e esse ano a gente já está fazendo mesmo para comercializar. Muito legal. Um boi, ele aduba 1 hectare, né? Em pontos de fósforo ele consegue adubar 1 hectare da lavoura. E a economia que você está tendo além de fornecer para outros produtores, deixar de comprar. Você está fazendo o ciclo dentro das próprias propriedades, né? Vai se tornando uma economia circular. Sustentável. Né? Sustentável. A gente precifica, é claro que esses insumos eles não chegam para a gente, né, com preço de produção. Eles chegam com preço de mercado. Tanto o milho ele é precificado com preço de mercado, né, quanto os outros insumos que a gente produz aqui dentro da fazenda, mas eles já vêm para a gente com preço de mercado, né? Porque a gente entende que uma coisa é o resultado financeiro e outra coisa é o resultado operacional. Você pode ter um dinheiro em caixa, você pode ter um resultado financeiro favorável, mas você pode estar tomando um prejuízo em algum momento ali do seu ciclo de produção, né, do operacional. Legal. Mas, Jaqueline, eu quero te fazer uma pergunta. Entre tudo isso que você está nos falando aqui, né, uma aula, né, aqui para nós, estamos aprendendo muito aqui com você. Dentro de tudo isso, qual o maior desafio que você acha como mulher aqui dentro da fazenda? E não sei se você já sofreu algum preconceito em relação a algum desafio
que você enfrentou por ser mulher aqui no agro, né? Um negócio grande que você foi realizar. Eu gostaria de saber já dessa parte de uma mulher que realmente trabalha no agro. Camila, assim, eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Eu realmente acho que eu tive sorte. Eu não sei se é porque eu via a fazenda assim com olhos muito românticos, sabe? Porque eu queria muito estar aqui. Então, assim, eu falava que eu queria ser veterinária desde quando eu tinha 5 anos. Minha mãe tem uma fita cassete em casa, eu abraçada com uma jumentinha que meu avô me deu. E eu falava assim, eu quero ser veterinária, eu quero morar no Tocantins para cuidar do gado. E eu já falava isso. Então, assim, para mim, isso aqui realmente era um sonho. Eu tinha muita vontade de vir para fazenda, sabe? De vir para fazenda. E quando eu cheguei aqui, os colaboradores que estavam aqui, muitos eram os mesmos de quando eu era criança, sabe? Então, eles tinham muita paciência comigo, com muito carinho, né? Então, eu acho que eles ainda me viam como uma criança mesmo. Não que eu não fosse, sabe? Porque eu acho que... Ontem a gente até tava numa reunião e comentando, porque o Luiz chegava na lavoura com a prancheta, tudo organizadinho, né? Aí quebrava uma máquina. Aí... O Luiz é teu esposo, é meu esposo, e a formação dele... Ele é veterinário. Veterinário também, legal. Legal. Então ele chegava desse jeito, e eu chegava já pronta para fazer uma coisa que eu tinha aprendido na faculdade, e o operacional era totalmente diferente, a realidade era totalmente diferente, sabe? Então eu acho que assim, eles tinham até um pouco de dó da gente, assim, né? Por não entender como é que funcionava, e eu sempre tive muito apoio aqui do pessoal da fazenda, sempre, assim, eu nunca tive nenhum problema, nem ser relacionado à mulher, e nem relacionado à idade, sabe? Eu realmente não tive. A gente percebe algumas coisas assim, às vezes de fora, né? Às vezes o assunto é comigo, mas aí a pessoa começa a conversar com o meu marido, que não entende do assunto, sabe? Ou com meu pai, e aí ele já direciona. Mas eu não tive grandes dificuldades por ser mulher aqui dentro da fazenda, e já com o grupo que a gente tinha bem estabelecido de pecuaristas e tudo mais. Mas eu acho que isso aconteceu também porque vieram mulheres antes abrindo o caminho, sabe? Quando eu cheguei aqui, tinham poucas mulheres envolvidas assim, diretamente no agronegócio. Hoje tem muito mais mulheres, né? Mas as mulheres que já estavam envolvidas, principalmente as daqui do Tocantins, né? Porque eu acho a mulher tocantinense muito diferente da mulher paulistana, por exemplo, né? A mulher tocantinense, ela vai, ela faz, se ela precisar lidar com o animal, ela faz, sabe? E mesmo na mistura de classes, é uma mulher que ela tem esse perfil de fazer as coisas ela mesma, muito mais do que eu percebo em outros lugares, assim, cidades grandes, né? Que a mulher já se distanciou um pouco dessa coisa, né, de fazer com as próprias mãos. Então, muitas mulheres vieram na frente e abriram esse caminho, né? Então, eu tive muitos exemplos. Eu nunca senti muito peso disso, mas o meu pai também me preparou muito para isso, porque pro meu pai, pro meu avô, não tinha diferença entre ser mulher e ser homem. Eu fazia as mesmas coisas, né? Então eu chegava aqui, eu ia pro curral, eu montava a cavalo. Então, assim, se teve algum momento que teve esse preconceito, sabe, ou esse pé atrás, eu não percebi que eu era uma criança ainda, sabe? Então, quer dizer, eu tô na lida desde criança, então eu realmente não percebi. Legal. Mas a gente sabe que acontece muito. Legal. Você estava falando mais cedo do momento que a gente está passando. Vocês deixaram talvez de acelerar um pouco mais na agricultura ou na pecuária. O que é esse momento agora? O momento climático, por exemplo? Você pode falar do momento climático. A gente está passando por um momento de dificuldade, a gente está vendo às vezes notícias de uma seca mais severa, rios com índice de mais baixo de água. Como é que está o momento climático para a produção agrícola e pecuária? Aqui na nossa região, o período entre águas e seca, ele é muito bem definido, né? Então, a seca é uma coisa que a gente tem certeza dela, igual a gente tem certeza que um dia
a gente vai partir dessa para melhor. Não tem como escapar dela, né? Então, a gente teve aí, 2 safras passadas, um aumento de muita água. Então, choveu na nossa região, que é média, aqui é 1.550, 1.600 milímetros, né, no ano safra. A gente teve uma chuva de 2.000 milímetros. Então, aqui na fazenda, a gente descobriu que a gente trabalha muito melhor com seca do que com excesso de água. Né? A seca está totalmente previsível, né? A água ela já oscila. A seca a gente já espera ela, a gente já sabe o período mais crítico, a gente já sabe quando a gente pode começar a tomar outras providências, né? Então já é uma coisa esperada. Mas a gente tem na pecuária o ciclo pecuário de mercado, que ele acontece, ele é cíclico e acontece desde lá do começo, né? Desde do século passado. E vai acontecer para sempre. A gente teve aí 2 anos muito bons, né, na pecuária e na agricultura, onde a gente tinha comprado um insumo muito barato, né, não é que era muito barato, né, era o preço da época, mas nós compramos barato e vendemos caro. Né, então, aquela foi a época de aproveitar e fazer investimento em infraestrutura, né, em aquisição de novas áreas, em maquinário, em melhorias para o confinamento, melhorias para a cria, para a gestão. Então, esse foi o período da gente aproveitar e fazer esses investimentos. Mas a pecuária ela é cíclica, ela tem um ciclo de alta e depois ela estabiliza, vem para um ciclo de baixa e agora a gente está num ciclo de baixa. Né? Esse ciclo de baixa ele diz respeito a um momento, poderia dizer, político e financeiro? Pecuária, a arroba do boi, que é a métrica da pecuária, ela estava alta há um tempo atrás, caiu, voltou a subir um pouco mais. Como é que está esse momento político para vocês da comercialização de gado? Existe muito debate sobre isso, né? Sobre o cenário político, sobre o ciclo da pecuária. Então, assim, essa é uma opinião muito minha, né? Provavelmente você vai conversar com outros produtores, eles têm uma opinião diferente, uma visão mais abrangente. Eu acho que tem coisas que mexem muito no mercado, né? Falando da parte política, mas o ciclo pecuário ele é certo, sabe? Se a gente pegar e estudar os últimos 100 anos aí, a gente vai ver que tem esse ciclo de alta e baixa. Não tem como. Está muito ligado ao mercado imobiliário também, né? Às crises imobiliárias, então tem essa ligação, mas o ciclo pecuário ele é real, né? Ele existe. Ele pode não ser o responsável por tudo, mas ele é quem faz as grandes mudanças no cenário. Né? Então, claro que a gente tem essa parte política, tem a parte climática também, mas o certo é isso, né? A gente tem o ciclo pecuário, a gente tem uma questão que é as fazendas hoje, tem alguns estudos que dizem que nos próximos 15 anos 50% das fazendas vão deixar de existir como elas são, né? Então eu acho que a gente teve uma mudança muito rápida no mundo todo, né, de tecnologia. Hoje a gente tem muito mais facilidade para apurar números e entender resultados. Então, o ciclo existem os momentos de alta e baixa, mas a gente tem que se concentrar muito em ser efetivo dentro da porteira. Né? Então, num ano como esse, os preços mudaram muito, eles oscilaram muito, né, da safra passada e continua até essa safra. Então, você pode ter operações que, dentro do seu resultado operacional mesmo na fazenda, você vai entender que você tem prejuízo, né? Não tem como não ter esse prejuízo. Então, a gente começou a safra passada com um estoque de rebanho precificado, né? E a gente terminou essa safra com o mesmo rebanho valendo muito menos do que ele valia no passado. Então, a gente comprou um bezerro caro e depois criou um garrote caro para o confinamento. O confinamento está comprando um boi caro, né? Um garrote caro para engorda. Então, quando mexe na cadeia da carne, a gente não mexe só na cadeia, mexe tudo. Né? Você mexe na agricultura, você mexe na cadeia de insumos, mexe nas lojas veterinárias, nos fornecedores de sanidade, nos fornecedores de nutrição. É toda uma cadeia produtiva, né? É toda uma cadeia.
Então, aqui na fazenda a gente leva muito separado o resultado produtivo do resultado financeiro para a gente poder entender isso. Ter métricas claras para poder avaliar se tá bacana, se não tá bacana, o que tem que melhorar. Muitas vezes você termina o processo com dinheiro em caixa, né? Então, bom, no final eu ganhei. Mas se você não tiver um estudo para entender onde cada processo ele está te deixando dinheiro, está te fazendo perder dinheiro, é muito difícil a gente poder corrigir essa rota, né? Então, qual que eu acho, qual que é a minha opinião, que é o ano interessante para você fazer isso, quando você está ganhando dinheiro, né? Você colocar ordem na casa e crescer, mas crescer de uma forma estruturada, né? O pecuarista ele tem que entender se ele quer crescer em quantidade ou em qualidade. Para você crescer em quantidade, ou você vai perder a qualidade, ou você se estrutura direitinho para poder crescer mantendo o mesmo padrão. Perfeito. A gente andou aqui já, né? Já fizemos uma filmagem lá no início, fazendo sensacional. E a gente vê aqui que aqui vocês têm uma profissionalização da pecuária. E esse podcast aqui não teria nenhuma razão de existir se a gente não pudesse levar ao nosso público, que também são pecuaristas, que são agricultores, exemplos de sucesso como o seu, como da sua família. Então, assim, já indo para os finalmente, a gente queria saber de você. Para essas pessoas que, de repente, com a mesma história da sua família, que estão chegando de fora, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, que é meu estado, Goiás, o estado da Camila, e estão vindo para cá agora. E, de repente, estão querendo começar no agro, querendo começar na pecuária especificamente, que é a tua expertise. Como começar? Como começar de maneira bacana, assim, com o pé no chão, para que não... eu sei que a tua resposta, ela caberia 5 podcasts aqui com 3 dias, né? Mas assim, de modo bem resumido, que dica que vocês dariam para uma pessoa que, de repente, quer vir para o Tocantins, quer comprar um pedaço, quer vender a chácara que ele tem lá em São Paulo e comprar uma fazendinha aqui e começar na pecuária? O que você daria de conselho? Eu acho que o Tocantins ele é um lugar para corajosos, né? Mas é um lugar muito bom para quem chega. O povo tocantinense, o estado, ele abraça o pecuarista, abraça o agricultor, né? É uma parte muito, muito importante do estado. E para quem quer ser pecuarista, o meu conselho é invista em genética. É o investimento mais barato que tem dentro da pecuária é a genética, porque ela é toda a base, né? Quando você faz esse trabalho dentro da fazenda, você sabe o que esperar do seu rebanho, né? Você sabe qual que é a resposta, né? Claro, não é uma ciência exata, né? Nós estamos falando de animais, mas você consegue entender a tendência genética do seu rebanho e poder trabalhar da melhor forma possível dentro do que você tem ali na mão, né? Legal! Uma salva de palmas. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Aquele, obrigado mesmo. Obrigado aula, por ter hein, sido... Jaque? Fiquei parada te ouvindo de verdade mesmo e aprendendo. Olha aí. Que aula. Jaqueline foi nossa primeira entrevistada, é um exemplo de vida dentro do agro, né? E a gente quer ter também a oportunidade de conversar com seu pai, depois que começou a sua história. Seu avô, não sei se está nem perguntei se está entre nós. Não, mas... meu avô é outra história curiosa, né? Porque eu tinha o sonho de aprender a trabalhar com ele. E eu me formei numa sexta-feira, no domingo meu avô faleceu. Nossa! Então eu não tive a chance de trabalhar com ele, né? Eu fui embora no domingo e ele falou assim, ó, o vô tá te esperando aqui semana que vem, né? E aí eu não tive tempo desse reencontro. Ele plantou em você toda a sementinha, paixão pelo agro, as coisas bem feitas, tudo aquilo que ele pensava de futurista pro agro, tudo aquilo que a gente pensa hoje, ele já pensava lá atrás. Tenho certeza que ele tem uma sementinha que gerou uma árvore enorme que demonstra todo o sucesso de vocês. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Desculpa se eu fui muito extensa nas falas, mas é que realmente eu sou apaixonada por pecuária, gosto muito de falar sobre, né? Gosto muito de aprender e foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Muito obrigada, agradeço. Vai mostrar a fazenda pra gente ainda. Vamos buscar o Luiz lá no curral, pra ele dar uma palavrinha também, né? O Luiz é esposo da Jaqueline, né? Sim. Obrigada, Jaque, por nos receber com tanto carinho. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer, viu? Prazer.